Olá pessoal, sou César, o seu professor, e estamos iniciando mais uma aula de Word 2019. Nesta aula, continuaremos com a criação de tabelas, mas especificamente nesta aula, aprenderemos como inserir uma imagem dentro de tabela. O nosso objetivo na aula de hoje é criar esta tabela que você está vendo aqui na frente. Se você não assistiu, procure assistir as duas aulas anteriores, onde eu ensinei passo a passo como criar uma tabela. E antes de criar essa tabela, vamos rever rapidamente alguns conceitos sobre tabela. O que é uma tabela? É apenas uma grade composta por colunas na vertical e linhas na horizontal. Por exemplo, esta tabela, nós temos aqui uma coluna, que é para foto, mais uma coluna que tem aqui os dados, os títulos, endereço, bairro, cidade, telefone, assim por diante, e mais uma coluna onde temos os dados pessoais, o nome, o endereço, a cidade que ele mora, o telefone, o fone e e-mail. Então, essa tabela ela tem uma coluna, duas colunas, três colunas. Então, coluna na vertical. Vamos ver quantas linhas agora. Nós temos aqui, por exemplo, uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, cinco linhas, seis linhas, sete linhas e 8 linhas, 9 linhas. Então, essa tabela tem 3 colunas na vertical e 9 linhas na horizontal. Mas algo bem importante, quando você vai fazer uma tabela, muitas vezes nós não sabemos quantas linhas vamos precisar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar um padrão, como falei nas aulas anteriores. Quando criar uma tabela, informe corretamente o número de colunas. Agora, linhas, vamos colocar como padrão, por exemplo, podia ser 3, podia ser 4, mas vamos colocar como padrão 5 linhas. Se quando chegar na quinta linha você precisar de mais linhas, o Word vai fazer isso automaticamente para a gente. Então, número de colunas sempre correto e o padrão de linhas vamos colocar sempre 5. Mais um conceito, aqui na tabela, cada quadrinho de uma tabela, por exemplo, esse quadrinho aqui é uma célula. Cada quadrinho é chamado de célula. Por exemplo, nesta célula nós temos São Paulo, nesta célula endereço, nesta célula bairro, nesta célula cidade, nesta célula aqui temos o nome da pessoa e nessa célula aqui nós temos um título. Então, a tabela é composta por colunas, por linhas, coluna na vertical, linhas na horizontal e cada quadrinho uma célula. Agora observe o seguinte, esse título aqui está em apenas uma célula, não tem coluninhas. Aqui também, Caiden Jones tem apenas uma célula. Antes tinha aqui duas células, agora ficou apenas uma célula. Então, vamos relembrar como fazer tudo isso. Então, vamos fazer agora a nossa tabela. Como é que eu crio uma tabela? Primeiro, eu preciso de um documento novo. Então, como é que eu crio um documento novo aqui no Word? Eu venho aqui, acompanho o mouse, eu venho aqui na guia Arquivo, e clico aqui documento em branco, pronto, e já me deu aqui um documento em branco. Mas eu posso também criar um documento em branco usando atalho para o teclado. Por exemplo, vou fechar, clicar aqui no X. Como é que eu posso criar um documento em branco sem ir lá no menu arquivo? Eu posso usar a combinação de teclas no teclado Ctrl O. Eu seguro a tecla Ctrl e dou um toque na tecla O. Então, seguro Ctrl, toque na tecla O. Pronto, também deu aqui um documento em branco. Então, vamos começar a nossa tabela agora. Nós queremos 3 colunas, linhas, digamos, não sabemos quantas, vamos colocar 5. 3 colunas, 5 linhas. Então, como é que eu faço? Acompanho o mouse, vou lá na guia Inserir, clico na guia Inserir e clico no botão Tabela. Clico na guia Inserir e clico no botão Tabela. Aqui nessa grade eu vou criar a minha tabela. Se eu andar, não estou clicando, só movimentando o mouse.
Se eu andar para a direita, observe lá na página, ele vai criando colunas. Se eu descer, ele vai criando linhas. Então vamos novamente, clico lá na guia inserir, clico na guia inserir, clico no botão tabela. Agora, para a direita, para formar 3 colunas, não clica, só andei para a direita. 3 colunas, agora eu vou descer para 2, 3, 4, 5 linhas. Agora sim, 3 colunas, 5 linhas, eu clico. Pronto, e aqui está a tabela com uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas e 5 linhas. E um detalhe, sempre que você criar uma tabela, vai aparecer aqui na faixa de opções, ferramentas de tabela, com uma guia tabela de design e uma guia layout. Ferramentas de tabela, com uma guia tabela de design e uma guia layout. Já vimos isso nas 2 aulas anteriores. Bom, agora, nessa primeira linha aqui, eu quero colocar um título. Mas eu tenho aqui uma célula, 2 células, 3 células. Eu quero colocar um título grande aqui. Então, eu tenho que tirar essas coluninhas aqui. Como é que eu faço para tirar essas colunas? Vamos dar uma olhada no nosso gabarito? Deixa eu vir aqui embaixo, pegar aqui o nosso gabarito. Olha só, é apenas uma célula, não tem coluna. Vamos voltar. Bom, eu vou fazer o quê? Essas 3 células têm que virar apenas uma. Como é que eu faço? Eu vou selecionar essas 3 células. Como é que eu posso selecionar? Eu posso vir na primeira célula, manter pressionado e ir arrastando até chegar na última. Mas tem um jeito mais fácil. Eu quero selecionar toda a linha, eu venho do lado de fora da tabela, ó, à esquerda da primeira linha. Então, se eu clicar, ó, ele vai selecionando a linha que eu quiser. Então, eu venho do lado de fora da primeira linha, ficou uma setinha, dou um clique. Selecionei a linha. Vou agora aqui na guia Layout, que é de tabela. Clico na guia Layout, então não esqueça. Selecionei a linha, clico na guia Layout. Na guia Layout, vou clicar agora no botão Mesclar Célula. Quando eu clicar nesse botão Mesclar Células, essas coluninhas vão desaparecer. Então, Layout, Mesclar Células. Observe que sumiram as colunas. Agora é uma célula somente. Eu quero centralizar o cursor aqui dentro. Então, aqui no grupo Alinhamento, eu vou clicar neste botão aqui, ó, que é o botão Centralizar. Clico dentro da célula. Então, observe que agora temos apenas uma célula que está mesclada e o cursor piscando no meio. Agora vamos colocar um título aqui: Design Tecnologia. Apertar a tecla Enter. Vamos colocar aqui ficha de cadastro. Bom, agora eu preciso escrever nessa célula aqui, ó. Eu poderia pegar o mouse e ir clicando em qualquer célula, mas não vamos fazer isso. Nós já aprendemos nas 2 aulas anteriores que dentro de uma tabela nós podemos usar a tecla Tab para mover. A tecla Tab é uma tecla que fica na esquerda do teclado, tem uma setinha para cada lado, logo acima do Caps Lock. Então aperta a tecla Tab e observe, eu estou aqui nesta célula aqui. Quando apertar Tab, ele vem para a próxima célula, olha só. Tab vem para cá. Essa coluninha aqui eu vou colocar uma foto, então não vou mexer nela, vai ficar por último. Então vou dar mais um Tab para vir para cá. Agora observe, aqui eu tenho uma célula, 2 células, mas eu quero aqui colocar um título. Eu quero colocar um título, eu quero colocar o nome do funcionário. Então eu quero tirar essa coluninha aqui. Então eu vou ter que mesclar essas 2 células. Como é que eu mesclo? Primeiro eu tenho que selecionar as 2 células. Então venho aqui nessa célula, tá vendo o mouse ali, seguro, vou andando um pouquinho para a direita, as 2 ficaram selecionadas, vou lá na guia Layout, Mesclar, clico no botão Mesclar Células, olha só, já virou uma célula. E aqui no grupo Alinhamento eu centralizo, clico dentro, pronto. Vamos escrever agora o nome do funcionário. Kaiden Jones. Vou apertar a tecla Tab para quê? Que eu quero vir agora para essa célula aqui, ó. Aperto a tecla Tab, ele vem para cá. Mais um Tab, ele vem para cá. Tab vai sempre andando célula por célula para a direita. Vamos colocar um título aqui, endereço, Tab, para ir para a próxima célula. Rua Caldas Figueira Júnior, vírgula. Agora observe o seguinte, Rua Caldas Figueira junto não coube na célula, mas o que eu posso fazer?
eu tenho aqui bastante espaço. Então, essa célula que tem endereço aqui, eu tenho muito espaço, eu vou diminuir a largura dessa célula. Como é que eu diminuo a largura de uma coluna, aliás? Vou diminuir a largura dessa coluna aqui, eu tenho muito espaço. Basta vir aqui na coluninha, olha só, ficou uma setinha para cada lado. Quando eu parar na coluninha, fica uma setinha para cada lado, seguro e puxo para a esquerda. Mais ou menos até aqui tá bom. E já coube aqui, ó, já coube Rua Caldas Figueira Júnior. Tab, vem para cá, mais um tab para vir para cá, vou colocar bairro, tab, floresta, tab, mais um tab, cidade, tab, São Paulo. Um detalhe, olha só, eu cheguei aqui na quinta linha e agora eu preciso de mais linhas. Se eu não precisasse mais linhas, acabaria aqui, mas como eu preciso de mais uma linha, é só apertar a tecla tab, olha só, ele já cria mais uma linha. Tab, por isso que eu falei, coloque sempre 5 linhas. Se precisar de mais linhas, o tab vai acrescentando. Telefone fixo. Tab 11. Olha só, telefone fixo. Opa, desculpa. O 11 é aqui do outro lado. Apertei tab 11. Vamos colocar aqui um telefone qualquer. Preciso de mais uma linha? Não tem problema, basta apertar a tecla tab, mais um tab, fone, /Whats, tab 11, colocar um telefone 986, traço, inventar um número qualquer, aperto a tecla tab, que eu preciso de mais uma linha, mais um tab, e-mail, tab, vou botar aqui o e-mail, kaidenjones@gmail.com. Preciso de mais uma linha, tab. Agora observe o seguinte, nessa linha aqui, ó, vamos olhar o nosso gabarito lá, vou lá embaixo, vamos pegar o nosso gabarito. Aqui, ó, eu quero colocar um texto aqui, então é uma linha só. Eu tenho que tirar as coluninhas, então nós vamos ter que mesclar a linha. Voltando. Então, como é que eu mesclo essa linha aqui? Eu quero mesclar essa, mais essa, tem que virar apenas uma linha. Venho do lado de fora à esquerda, vou lá na guia Layout, clico no botão Mesclar Células, observe, já é apenas uma célula, e aqui no grupo Alinhamento, porém não vou usar o grupo Alinhamento por enquanto, vamos deixar para depois. Vamos escrever aqui Observações. Vou dar 2 pontos, Enter. Colocar um textinho aqui rápido, excelente, funcionário, ponto. Veio da matriz na Austrália e desde sua chegada ao Brasil contribuiu imensamente para a produtividade da empresa. Provavelmente, vou botar maiúsculo nisso, provavelmente, a partir de janeiro, será o novo diretor de marketing. Ponto. Vamos ver um errinho aqui. Faltou o V aqui, né? Bom, temos aqui já a nossa tabela quase pronta. Daqui a pouco nós vamos formatar essa tabela para deixar mais bonitinho. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que colocar, vamos dar uma olhadinha no nosso gabarito. Lá no nosso gabarito, nós precisamos de uma foto aqui, ó. Nessa linha, nessa região aqui, nós precisamos de uma foto. É bem fácil. Deixa eu voltar. Ou seja, eu quero colocar uma foto aqui, ó. Nessa área aqui eu quero uma foto. Mas tem várias linhas. Então, para mim colocar a foto aqui, eu vou ter que tirar essas linhas aqui. Então, nós vamos ter que mesclar essa área. Então, eu venho aqui, olha só. Aqui, mantenho o mouse pressionado e vou descer, ó. Selecionei. Novamente. Venho aqui na primeira célula, seguro, vou descendo. Desci e agora eu vou lá na guia Layout, botão Mesclar Células e vou
no grupo alinhamento, centralizar. Pronto, só temos agora uma célula. Agora podemos inserir aqui a foto. Como é que eu insiro a foto? É muito fácil. É como se fosse inserir uma foto fora da tabela também. Então eu quero uma foto aqui, eu vou lá na guia inserir, clico na guia inserir, clico aqui no botão imagens, este dispositivo, eu poderia procurar fotos. Agora, por exemplo, eu tenho aqui na pasta imagens, olha só, vou clicar aqui imagens, eu tenho a foto que eu quero, vou descer um pouquinho aqui, eu quero essa foto aqui, tecnologia, vou dar 2 cliques nela e a foto apareceu aqui, só que essa foto ela está muito grande, então eu vou ter que diminuir a foto. Lembrando, a gente diminui a foto sempre pelos cantos, então por esse canto, ou por esse canto, ou por esse. Como eu quero diminuir para cima, eu vou pegar essa bolinha aqui, ó, parar o mouse, ficou 2 setinhas, e aí eu vou pressionar e vou arrastar em direção ao centro para diminuir. Então, eu venho, por que pelo canto? Porque o canto ele diminui a foto proporcionalmente. Então, venho aqui nessa bolinha, vou arrastando na diagonal até o meio. Olha só, ainda tem muito espaço aqui no meio, então vou mais um pouco, ó. Mais um pouquinho, mais um pouco. Agora ficou bom, ó, o espaço aqui está tudo igual. Bom, agora colocamos a foto, vamos formatar um pouquinho essa tabela aqui. Eu vou selecionar Besom Tecnologia, venho no meio do Besom, arrasto até Tecnologia. Vou clicar aqui em negrito, o tamanho, vamos colocar, por exemplo, 18, e aqui eu poderia colocar uma cor, que é cor da fonte, mas eu quero vir aqui, ó, efeito de texto. Aqui em efeito de texto tem vários efeitos. Observe lá na tabela. Vamos ver qual que vamos colocar. Vamos colocar esse aqui. Vou colocar esse aqui. Vou aumentar um pouquinho mais. Vou selecionar a ficha de cadastro. Vou colocar negrito. Pronto. Agora, essa primeira linha aqui, ó, ela está muito colada na linha aqui do Caida. Então, o que eu quero fazer? Esta linha eu quero aumentar um pouco a altura dela para ficar um espaço. Para mim aumentar a altura de uma linha, eu venho na base dela, só. Aqui é a base da linha. Quando parar o mouse ali, vai ficar, olha só, fica uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Vou na base, uma setinha para cima, uma setinha para baixo, mantenho pressionado e puxo um pouco. Aqui tá bom. Repare que já deu um espaço aqui, já deu um espaço aqui. Agora vamos formatar o nome, Kaiden Jones. Vou no Kaiden, seleciono até Jones, vou colocar negrito. Tamanho, vamos colocar aqui 14, cor da fonte, vamos colocar, por exemplo, este azul aqui. Pronto. Quero aumentar um pouquinho também a altura dessa linha do Kaiden Jones, venho aqui na base dela, uma setinha para cada lado, para cima, uma setinha para cima, uma setinha para baixo, puxo. Pronto. Já não ficou mais tão colado com os dados aqui embaixo. Nós temos aqui essa linha de observações. Vamos selecionar observações, colocar um negrito e uma cor, esse azul aqui também. Só que essa linha aqui está muito colada na foto, então eu quero aumentar um pouco a altura dessa linha. Como é que eu aumento? Vai sempre na base, ó. Cheguei aqui na base, puxo um pouquinho, aqui tá bom. Mas olha só, eu aumentei a altura da linha, né? Eu vim aqui na base, aumentei, olha só, ficou espaço aqui, mas lá em cima ficou colado. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. O que eu quero fazer? Eu não quero esse espaço aqui. Eu quero que aqui na vertical fique centralizado à esquerda. Então, o que eu faço? Cliquei nessa linha. Vou lá na guia Layout. Ó, guia Layout, que é de tabela. Vou clicar nesse botão aqui. Ó, ele vai centralizar na vertical, mas na esquerda. Ó, centralizar à esquerda. Ficou na esquerda, mas agora ó, ficou espaço lá em cima e ficou espaço aqui embaixo. Se eu aumentasse, olha só. Ó, o espaço aqui, antes estava como? Antes estava, observe aqui em cima o mouse, ó, antes estava esse aqui, ó, alinhar na parte superior esquerda. Aí fica estranho. Aí o que tu faz? Você vem nessa aqui, ó, que é centralizar à esquerda. Pronto. Vamos fazer mais aqui um título. Nós temos endereço, bairro, cidade, telefone, fone, e-mail. Vamos colocar em negrito. Vou selecionar da palavra endereço, só vou descendo. Larguei o mouse, repare que aparece já uma barrinha aqui também. Eu posso usar por aqui, ó, colocar um negrito. Clico fora. Pronto. Aqui está a nossa tabela, bem feita, bonitinha, super fácil de fazer.
Desse modo, chegamos ao fim, então, desta aula. E como sempre digo, procure praticar. Digite essa tabela, não apenas assista. Praticando, você vai aprender muito mais rápido. Espero que tenha gostado também e você realmente viu como é fácil colocar uma imagem dentro da tabela. Então, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.